O Internacional está em segundo colocado do Campeonato Brasileiro e segue na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora as duas próximas rodadas serão importantíssimas para conseguir tirar pontos em relação ao Palmeiras. Mas além disso, o Internacional que volta a se reapresentar apenas na quarta-feira em função do feriado que é hoje nesta terça. Mas além disso, eu quero te trazer informações sobre Charles Arangues, que falou para um jornal sul-americano sobre a possibilidade e por que nesta temporada ele não veio para o Inter e também já prospectou a próxima temporada de uma volta para o futebol brasileiro, também falando sobre o Internacional. Complementando essa informação, eu consegui falar também com o empresário André Cury, que é o empresário que agencia o Charles Arangues, sobre a possibilidade de volta para o Internacional ou se as relações entre Inter e o seu staff estão mesmo cortadas. Então só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveite e inscreve no primeiro botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e nos ajuda a chegar cada vez mais inscritos aqui nesse canal. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Internacional aqui desta terça-feira, feriado aqui no Rio Grande do Sul. O Internacional que não treina hoje em função do jogo de ontem contra o Atlético Goianiense e em função também do feriado que é hoje aqui no Rio Grande do Sul. Porém, o Internacional com a vitória ontem suada contra o Atlético Goianiense por 2-1, chegou a 49 pontos do Campeonato Brasileiro, abriu 5 pontos para o Corinthians, abriu 9 pontos para o Atlético Mineiro, abriu 4 pontos para o Flamengo e também para o Atlético Paranaense e abriu 1 ponto para o Fluminense e continua nessa briga com o Palmeiras em relação de 8 pontos. Só que agora as próximas 2 rodadas vão ser muito interessantes para o Inter, porque enquanto o Inter tem 2 jogos dentro do estádio Beira-Rio, o Palmeiras tem 2 jogos fora de casa. O Inter recebe o Red Bull Bragantino e o Santos dentro do seu estádio, enquanto, por exemplo, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, com muitos desfalques, o Palmeiras inclusive, e depois enfrenta o Botafogo no Engenhão. Ou seja, essas 2 próximas rodadas, possivelmente se o Inter fizer os 6 pontos, vai conseguir tirar uma pontuação em relação ao Palmeiras. Lembrando que na projeção atual, o Inter precisa tirar pelo menos 5 pontos até a 38ª rodada, que é quando Inter e Palmeiras se enfrentam dentro do estádio Beira-Rio, tá bom? Passando e continuando dando mais informações, o Inter que para esse jogo agora contra o Red Bull Bragantino, que deve ser muito importante, como eu falei anteriormente, o Red Bull Bragantino teve um momento basicamente de eletrocardiograma na temporada, né? É um time ou 8-80, ou vence contra o grande clube ou perde para um clube pequeno, faz uma campanha média dentro do Campeonato Brasileiro, uma campanha de segunda parte da tabela, e para esse jogo o Inter, por exemplo, deve ter a volta do goleiro Daniel, deve ter a volta do Wanderson, que daí já não se sabe se vai ser titular ou não, em função do Pedro Henrique estar jogando muito bem. Porém, o Internacional ainda deve continuar, por exemplo, com o desfalque do Johnny, que é um jogador que nesse momento continua na seleção norte-americana, e também o lateral direito Fabrício Bustos, que tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta. Além disso, o lateral direito Everton, que pertence ao Red Bull Bragantino, também fica fora desse jogo. Passando ainda para mais informações, agora eu quero te falar sobre o Mano Menezes, né, que na partida contra o Atlético Goianiense, primeiramente, foi um dos primeiros treinadores assim a criticar de forma muito intensa o Edenilson dentro de um jogo. Para quem não acompanhou aquele lance, pode até pesquisar aí, infelizmente não vou conseguir botar em função das imagens serem da Sport TV, mas basicamente o Mano durante o jogo contra o Atlético Goianiense, depois de um erro de passe do Edenilson, acaba basicamente xingando o Edenilson, né, falando para ele chamar a responsabilidade, para ele não sumir do jogo, para ele acertar o meio-campo do Internacional, porque o Edenilson ontem fez uma das piores partidas com a camisa do Internacional, inclusive foi o primeiro a ser substituído. E a comissão técnica e também a direção do Inter já sabem que o jogador não quer mais permanecer aqui no Internacional. O Edenilson quer sair do Inter em função de toda a pressão que vem vivendo de uma maneira externa por parte da torcida do Internacional.
E no final do ano, o Edenilson vai deixar o Inter. Isso já é certo. Ou o Inter vai vender o jogador por 3 milhões de dólares, ou o Inter vai trocar com algum outro clube do Atlético Mineiro, Flamengo, ou algum outro clube dentro do futebol brasileiro, uma famosa permuta. Mas o certo é que o Edenilson não permanece no Internacional. E dessa vez a gente consegue ver isso, porque nas outras vezes que o Edenilson ficou de sair para o Inter, os treinadores que estavam naquela época queriam que o Edenilson permanecesse no Internacional. Neste momento, como o Inter tem, por exemplo, o Depenha, que deve voltar à titularidade no jogo do final de semana, e o Edenilson deve voltar ao banco de reservas, o Mano Menezes já não faz tanto força para manter o Edenilson nesse momento. Inclusive, ele já teria um certo interesse no final do ano, né, encerrar o ciclo do Edenilson, assim como agora na metade do ano ele acabou encerrando o ciclo, por exemplo, do volante Rodrigo Dourado. Ou seja, nesse momento o Mano deve encerrar o ciclo junto com a direção do Internacional, com o Paulo Tuori, com o William Thomas e também com o presidente Alessandro Barcelos, deve encerrar, por exemplo, o ciclo do Edenilson, tá bom? E agora, passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Charles Arangues. E aqui eu tenho um material muito interessante para te falar sobre o Charles Arangues, duas informações, né? Uma minha e outra de um jornal sul-americano. O jornal sul-americano basicamente conseguiu conversar com o Arangues, uma entrevista bem interessante para uma rádio de lá do esporte sul-americano. E o Arangues disse que nesse momento, né, ele acabou não conseguindo vir para o Internacional, e o negócio acabou não se concretizando, né? Porque a negociação entre o Bayer Leverkusen, né, o Internacional e também ele mesmo, Arangues, acabou não dando certo. Mas o Arangues diz que nesse momento não tem nada ainda que possa prejudicar a relação dele com o Internacional. Diz que na temporada de 2023, quando deixar o Bayer Leverkusen, que já está claro que ele vai deixar e vai voltar para o futebol brasileiro, o Arangues diz que pode sim voltar para o futebol brasileiro, né? A gente sabe que ele ficou meio chateado com o Inter depois do Inter desistido do Arangues, porque o Inter foi eliminado da Conmebol Sul-Americana e não conseguiria pagar os valores caso se classificasse. Então, mesmo depois do Inter ter desistido do jogador quase na hora H, o Arangues ainda diz que pode voltar para o Inter em 2023. E complementando com essa entrevista que ele deu, eu conversei hoje com o André Curi, que é o empresário que agencia o Charles Arangues. E eu perguntei a ele se o Inter ainda poderia negociar com o Arangues em 2023. E a resposta dele para mim diz que depende do Inter, né? Ou seja, se o Inter chegar novamente no Arangues ou em mim, né, que é o empresário, o Inter ainda pode negociar tranquilamente com esse jogador. A relação, apesar de não ser a mesma que era antigamente, ainda pode acontecer. Ele deixa as portas abertas para uma negociação com o Internacional em 2023. Ou seja, aquela informação que a gente tinha inicial lá do Jorge Nicola, informação que vinha lá de São Paulo, que o Arangues não viria, que estava descartado para o Internacional, de acordo com ele mesmo, Arangues, que deu uma entrevista nessa semana para esse jornal sul-americano, e também a informação que eu tenho do André Curi, que me respondeu, dizem que as portas ainda estão abertas para o Arangues, mas basta o Inter ter interesse no jogador e ter um interesse forte. Não vai ser que nem da última vez que o Arangues ficou correndo atrás para conseguir a liberação de Bayer Leverkusen, e conseguiu a liberação e o Inter desistiu. Dessa vez o Inter vai ter que fazer força e vai ter que mostrar que realmente tem interesse em contratar esse jogador. Com a saída de Edenilson, que são jogadores da mesma posição, pode ser que isso fique mais fácil, porque vai abrir um espaço na folha salarial. Todo mundo sabe que o Arangues ganha sim um salário bem alto, e aí o Inter possa sim contratar esse jogador, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Não esquece de ir no primeiro link da descrição e conferir o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui.